meus amigos, tudo bem? Mais uma aula aqui na LTC Limas Treinamento e Capacitação. Meu nome é Adorla Lima. Vou colocar aqui mais uma Dicas do Dodô. Meus amigos, como sempre digo, antes de começar a aula, se vocês estiverem gostando aí das nossas aulas, desse mini curso, né, que a gente está dando para vocês, Descomplicando Power BI. Hoje é a nossa aula número 6, né? Lembrando que essa aula ela é baseada no nosso e-book, que está disponível para venda no Hotmart. Eu vou colocar o link aí na descrição do vídeo, se vocês quiserem adquirir esse e-book. Mas, para tanto, eu peço que vocês curtam aí o nosso canal, se inscrevam no nosso canal, ative lá o sininho para todas as novidades que a gente vai ter no canal, para que a gente possa continuar contribuindo com o aprendizado de vocês. Bom, nossa aula de hoje vai ser formatando o painel. Bom, como vocês podem ver, o nosso painel ele está um pouco desconfigurado, podemos dizer assim, está um pouco bagunçado. Então hoje a gente vai começar a aprender a formatar esse painel. Vai ser uma dica simples, uma dica rápida, e que vocês vão poder aprender a colocar outros tipos de gráfico aqui no nosso visual. E além disso, a gente vai colocar o título desse painel. Beleza? Então vamos começar por esse menorzinho aqui. Bom, o que a gente tem nesse painel, nesse pequeno gráfico aqui? A gente tem a venda dos nossos vendedores, né? Ficou redundante, mas é isso. A gente tem um volume de vendas, melhor assim, dos nossos vendedores ao longo do tempo. Só que aqui separado por vendedor, né? Então, o que eu vou fazer com isso aqui? Eu vou colocar ele numa posição de destaque e vou colocar um outro tipo de gráfico para ele, que vai ser o gráfico de pizza, né? A gente vai, na verdade, um gráfico de rosca, não de pizza, né? Um gráfico de rosca, para que eu possa observar quais são os vendedores que têm o maior volume de venda. Então, como vocês puderam perceber, eu fiz até um pouco rápido, eu vou voltar aqui para que vocês vejam o passo a passo, né? Então, voltei, posso voltar aqui na setinha, eu posso dar um Ctrl Z, né? Para facilitar a nossa vida. E aqui eu cliquei no gráfico de rosca. Então, quando eu clico aqui, ele já me dá a formatação que eu preciso. E hoje eu vou colocar esse gráfico. Eu vou diminuir um pouco esse aqui, fazer o recuo dele. Vou pegar esse gráfico aqui, vou colocar ele aqui para cima, né? E aí a gente vai começar a ter uma formatação do nosso painel. Ah, Dorlá, eu queria mudar aquele título ali, porque aquele título ali está me atrapalhando. Então, deixa eu chegar aqui a minha visãozinha para cá, para que eu possa mexer nele e vocês observarem. Vou colocar aqui em cima, fica melhor. Pronto. Bom, vamos lá. Então, para formatar o gráfico, eu sempre vou mexer nesse rolinho aqui. Então, a primeira coisa que eu quero fazer, eu quero tirar o título. Então, eu vou tirar esse título, ou ainda, eu posso alterar esse título. Se eu desligar aqui, olha, liguei, aparece o título aqui. Desliguei, some o título. Então, qual o título que eu gostaria que tivesse ali? Vou botar aqui um título diferente. Por exemplo, volume de vendas por vendedor. Volume de vendas por vendedor. Ou ainda, para ficar mais curto, vendas por vendedor, né? Então aqui eu tenho a atribuição através das cores, nessa legenda aqui ao lado, onde indica para mim qual o volume de venda de cada vendedor. E vocês reparem, tem o valor da venda e o percentual. Poxa, Dorla, eu gostaria que só aparecesse o percentual. O valor nesse momento não é interessante para mim. Ok, a gente pode alterar isso, né? A gente pode vir aqui em legenda, pode efetivamente tirar o nome da legenda e aparecer só o nome dos vendedores, né? Esse é um primeiro ponto. E o segundo, no rótulo de dados, onde tem os valores, eu quero que apareça só o percentual. Eu venho aqui
em rótulo de dados e, efetivamente, peço para aparecer só o percentual. Então, vai estar lá, ó. Então, a Joana, 27%, o Alexandre, 20,26%, a Rosana, 20,26% e assim sucessivamente. Então, esse foi a nossa primeira modificação, né? Nós modificamos efetivamente o gráfico dos vendedores, do volume de venda de cada vendedor. Então, vou ajeitando, vocês percebam que eles podem ficar bem alinhados, ok? Esses gráficos eles ficam bem alinhados, tá? Por quê? Porque eu tenho essa referência da linha, né? Eu tenho a linhazinha que toda vez que eu mexo em qualquer um desses gráficos, ele faz com que eu veja onde ele inicia e onde ele termina. Bom, olha aqui, beleza? Bom, agora, o que eu vou fazer? Eu vou transformar essa informação de volume de venda num cartão, né? Eu quero ver um cartão onde eu possa enxergar qual o volume de venda atual, ou seja, quanto eu vendi até aquele momento ali de julho. Então eu venho aqui, ó, nas visualizações e vou clicar nesse cartãozinho aqui, ó, cartão. Então ele vai me dar o valor total de venda, beleza? Bom, aqui eu vou tirar esse filtro, né, que a gente estava utilizando ali, e aí ele vai me dar o valor de venda total, ou seja, até agora eu vendi 3.544.000. Ah, Dorla, poderia aparecer esse valor como um valor de reais em reais, em moeda? Poderia aparecer, né? Então, a gente pode, por exemplo, formatar esse valor, né, como reais. Ah, e como é que a gente faz isso? Bom, primeira coisa, eu tenho que ver da onde está vindo esse valor. Então, se esse valor ele vem da tabela medidas, eu venho aqui, vendas, desculpa, e venho aqui e mudo esse cara para reais. Ou seja, a moeda, a nossa moeda. Então, ó, que é a moeda geral, ele vai aparecer ali um cifrãozinho na frente, dizendo, né, que esse valor é em reais, ok? Bom, isso aqui é só um detalhe, né? É só um detalhezinho, mas a gente pode efetivamente deixar ele como número, né? Número inteiro. E ele vai aparecer ali como número inteiro da forma que estava antes. Beleza? Então, esse aqui é o valor das minhas vendas, ou seja, eu rapidamente, quando olho o meu painel, eu sei qual é o volume de venda. E ainda, eu tenho ao lado os valores dos meus vendedores. Porém, aqui abaixo, eu tenho um gráfico que é a quantidade de venda de um determinado período e com aquela correlação que a gente fez daquela nossa tabela, na nossa tabela teste, né? A gente criou uma medida, que a gente já viu na outra aula, essa medida. A gente contou essas linhas, né? Por fim, a gente utilizou um filtro para que eu soubesse o que era muito barato e o que era barato. Foi simplesmente um teste e a gente vai excluir esse gráfico e vamos efetivamente criar um gráfico agora de volume de vendas, que foi aquele gráfico que a gente tirou daqui e transformou nesse cartão. Ah, Dorla, eu posso copiar e colar? Pode. Você vem aqui, ó, Ctrl C, Ctrl V, copia isso aqui, né, que eu copio esse cartão, aumenta ele aqui, né, da maneira que a gente preferir, e aqui eu vou mudar para o gráfico clusterizado. Então, quando eu faço isso, percebam, ele me dá o valor total, né, que é 3 milhões, que igualzinho está ali, e aqui no eixo eu vou colocar as datas. Percebam, ele escreveu aqui 2019. Como eu tinha falado já na aula anterior, né, na aula de como inserir um gráfico, eu vou excluir aqui ano, trimestre e vou deixar só mês, né, porque o que eu quero efetivamente ver no meu painel é o volume de vendas mensal, né? Vou diminuir um pouquinho isso aqui, vai ficar mais bonito. O volume de venda eu vou trazer mais para o meio, né? E aqui eu vou começar a modificar o meu gráfico. Bom, lembra sempre, rolinho,
Quero formatar. Primeira coisa que eu quero fazer, eu quero tirar aqui no eixo X, onde está escrito mês, né? Eu não quero mais que apareça aquele mês ali. Pronto, tirei o mês. Por quê? Porque como está abaixo os meses descritos, eu já sei que isso se refere ao mês. Então não há necessidade de eu colocar esse tipo de informação. Além disso, eu quero colocar uma letra, né? Eu quero que esses meses apareçam escritos de maneira maior, ou seja, a fonte dele. Então, eu boto aqui tamanho do texto e vou modificando esse tamanho do texto. Eu quero que apareça, por exemplo, em negrito. Eu posso colocar um Arial Black. Pronto. Então, eu já tenho um mês mais destacado, né? Um eixo X mais destacado. E no eixo Y? No eixo Y eu quero fazer algo parecido. Eu quero modificar a questão de não aparecer esse total aqui. Então, eu venho aqui, título, total, mudei. Também desaparece. Beleza, quero aumentar um pouquinho a fonte aqui. Então, vou colocar aqui também um tamanho 12, né? E vou mudar para Arial Black também, né? Para você ter um painel com uma letra mais profissional, né? Além disso, eu quero que exiba as unidades com nenhum, ou seja, eu vou ter exatamente o valor separado por milhão, né? Eu tenho um ponto ali separando por milhão. Beleza. Tá faltando mais alguma coisa? Sim, tá faltando. Cadê as informações dos rótulos, ou seja, os valores de cada barra dessa? Eu venho aqui em rótulo de dados e vou também colocar esse rótulo. Porém, ele ficou muito pequeno, eu preciso aumentar. O que eu faço? Mesma forma. Eu venho aqui, exibir unidades primeiro. Já coloco nenhum, né, que eu quero que apareça o valor ali certinho, inteiro, só separado por ponto. E o tamanho do texto? Eu posso colocar esse tamanho da mesma forma como padrão, né, e colocar o Arial Black. Então aqui você já tem uma visão melhor daquilo que a gente pode ter como formatação. Além disso aqui, eu posso ainda mudar a cor do gráfico, né? Então eu venho no campo cores dos dados e aí eu vou colocar uma cor, um amarelo mais claro, né? E aí você muda a cor do seu gráfico de acordo com a tua necessidade. Além disso, eu posso ainda mudar o título. Então, eu vou colocar aqui no título e vou alterar esse nome. Ao invés de total mês, eu vou colocar vendas por mês, né? Beleza. Então tá lá. Ah, Dorlau, o título está muito pequeno. Ok, a gente pode modificar também esse título. Eu venho aqui no mesmo campo e vou alterar o tamanho desse texto. Por exemplo, colocar aqui 20 e vou colocar Arial Black para a gente manter o nosso padrão. Ok? Bom, feito isso, eu já tenho uma visão melhor de como esse meu painel ele vai ficar, né? De como ele vai ser representado. A gente ainda vai ver na sequência das aulas como colocar filtros, como fazer mais interações dinâmicas aqui, mas a ideia de hoje é mostrar para vocês a formatação. Então, o que eu preciso mais? Eu preciso de um título para esse cara, né, para esse painel. Então, eu vou colocar aqui, clicar na caixa de texto e vou efetivamente aplicar um título a ele. Então, ó, vou escolher a letra, vamos manter o nosso padrão, Arial Black. Vou colocar aqui um tamanho 36, né? Aí fica a gosto de cada um. Aí eu vou escrever painel descomplicando. Ou melhor, vou colocar só descomplicando. Reparem que eu dei o backspace e ele voltou para a configuração inicial. É normal, tá? Então, ó, descomplicando o Power BI. Beleza? Então, nosso painel ele já tem um título,
Vou diminuir um pouco o tamanho desse gráfico para que a gente possa enxergar o título, descomplicando o Power BI. E aqui eu ainda posso inserir figuras, né, que eu quero, eu posso inserir botão, e isso a gente vai ver em outras aulas. Aqui eu vou colocar só uma linha, para que a gente fique de maneira mais organizada. Opa, peraí, deixa eu voltar aqui. Vou pegar a linhazinha aqui. E essa linha, vocês vão entender agora o que eu vou fazer. Só para dar um destaque, né? Então eu quero uma linha na cor azul escuro. Quero que ela seja um pouquinho mais grossa. E quero que ela faça uma rotação de 90 graus. Vou aumentar agora um pouquinho aqui essa caixinha. E eu vou colocar efetivamente ela aqui nas 3 primeiras letras, só para dar um destaque. Vou acertar aqui, devagarinho. Beleza? Então, galera, essa foi a dica de hoje, como formatar um painel, um gráfico, um painel, né? Efetivamente, a gente até falou de mais algumas coisas, mas é para a gente começar a ter a visão de como o nosso painel vai ficar, ok? Então, se gostou do vídeo, curta o nosso canal, se inscreva no canal, deixa um comentário aí dizendo se você gostou ou não, e a gente fica por aqui. Mais uma Dicas do Dodô na LTC Limas Treinamento e Capacitação. Um forte abraço, fique com Deus e amanhã tem mais conteúdo. Forte abraço. Tchau, tchau.